Boa noite, muito obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Judas Iscariotes e a gente escolheu de estar conversando sobre ele até por conta da Páscoa, porque ele é um dos 12 apóstolos, um dos 12 amigos de Jesus, e a gente estava trocando algumas informações, umas ideias, porque toda a minha palestra de hoje, toda a minha fala, eu fui ler alguns livros e tudo está embasado em leituras. E a Ana estava me contando que ela assistiu uma série na televisão, né, no Netflix. E eu não vi a série, então eu só li. E ela não leu os livros que eu li, mas assistiu e a gente estava trocando as informações, porque a gente tem pouco acesso aos relatos da biografia de muitas pessoas que fizeram parte do convívio de Jesus. E é interessante a gente saber como eles viviam, como eles entendiam a vida e como eles se comportavam, porque os conflitos que a gente traz hoje dentro de nós são os conflitos também que eles traziam. E a gente até estava conversando que o Judas ele não consegue lidar com algumas dores, com alguns sofrimentos. E de repente é o que acontece com a gente também na nossa existência, que a gente tem uma existência que tem algumas provas durante essa existência e a gente precisa ter mecanismos para refazer, para superar. E é isso que Judas, talvez naquele momento, não conseguiu, apesar de estar vivendo lado a lado com Jesus, ele ainda não tinha esses mecanismos, essa inteligência emocional, essa maturidade de lidar com esses conflitos, que é o que acontece com a gente. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho na história de Judas e trazendo essa história dele para a nossa vida, para a nossa existência. Então, basicamente, eu retirei toda a nossa fala de hoje desse livro de Roque Jacinto. Ele tem uma coleção que chama-se Relatos do Evangelho, e ele conta a biografia de vários personagens que conviveram de perto com Jesus. Então Judas, ele era filho único, de pais mais idosos. Eles viviam numa aldeia próxima a Jerusalém, que era a grande cidade, e ele decide sair de casa. Então os pais tinham um comércio, eles tinham uma vida relativamente confortável, mas ele sentia que ele precisava sair dali, ele precisava de novos ares, ele precisava ir para uma cidade grande, aprender mais, participar da vida política. Ele queria participar da vida religiosa, porque ele também era judeu, então ele decide sair de casa. E aí, como ele era um excelente negociante, um excelente vendedor, ele entendia muito de finanças, de negócios, ele, logo no primeiro dia que ele chega a Jerusalém, ele vende o burrinho dele por um excelente preço. E ele fica encantado com a cidade, porque é uma cidade maior, é uma cidade grande. É como se a gente morasse numa cidadezinha do interior e de repente fosse para a capital. Então tudo aquilo é muito diferente, tudo aquilo encanta. E ele ficou meio que deslumbrado com tudo aquilo que ele via, que era muito diferente. Então ele começa a entender a questão do comércio que tinha ao redor do templo, porque eles vendiam pombinhas para fazerem sacrifícios. E ele começa a participar de todo esse movimento dessa cidade grande e dessa novidade que para ele era tudo muita novidade. Aí ele conhece as torres, né? Porque Jerusalém é uma cidade amuralhada. Então existe um muro que contorna toda a cidade. Para você entrar na cidade, você passa por portões, que é onde ficavam os responsáveis pela segurança daquela cidade. E ele foi visitar o Palácio de Herodes e o Sinédrio, que é onde ficava o templo religioso, o principal templo religioso dos judeus, era o Sinédrio. E aí ele fica muito desapontado, porque ele descobre nesse momento que ele pode só adentrar o templo se ele tivesse uma carta de recomendação. Só que ele, como judeu, achava que um sacerdote, Caifás, Anás, como sacerdote, eles tinham o dever de atender, de acolher as pessoas. E não que tivesse uma carta de recomendação para que ele pudesse, então,
ter essas entrevistas. E aí ele volta para a pousada onde ele estava, muito desapontado. Aí o dono da estalagem fala para ele: olha, eu conheço um tal de João Batista, que é judeu também, que prega bastante, só que ele fica lá no Rio de Jordão. E para ele não precisa de carta, de recomendação, ele atende todo mundo. Eu acho melhor você então conversar com ele e conhecer. E é isso que ele faz. Ele vai até o Rio de Jordão e aí ele fica impressionado com o magnetismo que João Batista tem. E ele vê que João Batista conversa com as pessoas, escuta, banha no rio, abençoa, fala palavras de amor, de esperança e anuncia a vinda do Messias prometido, que vai trazer o consolo, que vai trazer a paz, que vai trazer esperança. E ele fica então encantado com João Batista e passa a acompanhá-lo durante essas pregações no Rio Jordão. E é daí que ele então começa a pensar: nossa, mas João Batista fala tanto que vai ter a construção de um reino dos céus, que vai vir o Messias prometido, que vai ser o reino dos judeus. Mas a gente precisa de dinheiro para construir as coisas, porque não dá para construir as coisas se a gente não tiver dinheiro. Então, como ele tinha muito tino para negócios, para finanças, ele começa a planejar na mente dele que precisava de uma caixa, um fundo, para recolher então o dinheiro dessas pessoas que assistiam essas preleções, e ele poderia então organizar para construir então um templo, né, digno para o rei de Israel. E essas ideias começam a acompanhá-lo, mas ele também não consegue bem lidar com essa situação e também não sabe como vai conseguir administrar e organizar esse templo que ele julga construir. Então, essa ideia financeira dele, a gente pode entender que fosse a prova dele, né? Ele tem conhecimento, só que em contrapartida ele não sabe lidar muito com esse conhecimento, porque ele mistura essa questão do reino dos céus com a questão material de construir, de organizar essas finanças, recolher dinheiro, como se fosse hoje o que a Igreja Católica, a protestante fala do dízimo, né? É aquela mensalidade que a gente colabora e contribui. Então era mais ou menos esse caixa que ele pensava em fazer. Até o dia em que ele, lá no Rio Jordão, ele conhece Jesus. E aí ele fica encantado, ele fica magnetizado por Jesus. E Jesus já estava começando a organizar o grupo dos apóstolos, dos discípulos. Ele já estava convidando algumas pessoas para acompanhá-lo mais de perto. E é quando Judas pede para Jesus para ser um dos apóstolos. Judas é o único apóstolo que não foi convidado por Jesus. Ele pede. Então, para vocês verem que já existe aí uma diferença entre Judas e os outros apóstolos. Mas Jesus, em sua bondade, em sua compaixão, quando ele pede para Jesus, Jesus fala assim: então faça-se meu amigo. Jesus pede para que ele realmente então entre naquela vibração, que ele consiga entrar naqueles ideais que aquele grupo tinha. E aí é o que acontece com a gente. Às vezes a gente está dentro de uma família ou de um grupo que a gente tem tudo para acertar, mas às vezes pela nossa teimosia, pelo nosso modo de ver o mundo diferente, a gente tem mais dificuldades do que facilidades, ou seja, a gente não aproveita as oportunidades que a nossa própria vida coloca a gente, ou que a gente seja atraído. Então é isso que a gente tem que pensar também. A gente aproveita todas as oportunidades que a gente tem? A gente consegue valer de tudo aquilo que a gente é oferecido para a gente? Porque aí não é questão de não ter sorte, é questão de também você não aproveitar aquilo que lhe é oferecido, que as pessoas que estão ao seu entorno te dão, te oferecem, te colocam, né? É o que eu falo, você pode estudar na melhor escola, ter a melhor professora, mas se você não estudar em casa, se você não se esforçar, também não ajuda muito, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu com Judas. Ele tinha Jesus do lado dele, ele tinha aqueles outros amigos, mas ele não conseguia entrar naquela sintonia, ele não conseguia entrar naquele movimento daqueles ideais.
E aí ele passa então a conviver com os apóstolos, ele se convida, né, de ser amigo de Jesus nesse grupo um pouquinho antes das bodas de Caná, que é onde Jesus faz o primeiro milagre. E aí Judas, ele é muito encantado, ele é muito deslumbrado, tudo para ele é muito grande, é tudo muito diferente, é tudo muito especial. E aí ele começa a criar na mente dele que realmente não precisa se construir esse templo, esse edifício para receber o rei de Israel, o Messias prometido, que Jesus precisa de um espaço muito grande e que aí para construir isso precisa recolher dinheiro. Só que os amigos de Jesus viviam da pesca. E a pesca não é uma atividade muito lucrativa, né? E também é uma atividade que você passa o dia todo no mar, pega chuva, pega sol, tem que trazer os peixes para a terra, tem que limpar os peixes, oferecer os peixes para venda. Então, assim, é um trabalho duro, né? Um trabalho ali de sol a sol. Não é uma coisa muito confortável como ele tinha, que os pais tinham uma loja, um comércio, na sombra, né, do balcão, sentado. Então ele passa a ter um outro tipo de vida. E aí Pedro fala para ele: você precisa vir pescar com a gente. Aí ele fala: não, meu negócio é vender. Eu sou ótimo em vendas. E aí Pedro fala: não, sempre é tempo da gente aprender. E será que a gente faz isso na nossa vida? Será que a gente também está disposto a aprender coisas novas? A gente está disposto a mudar para melhorar? Porque pensa, se pra gente quem gosta, parar de tomar refrigerante, Coca-Cola já é um martírio, imagina a gente mudar um comportamento, ou ter que ceder para poder conviver melhor. Como será que a gente lida com os pais, com os filhos, com as pessoas que moram na nossa casa? Será que a gente consegue aprender cada dia, aprender uma coisa nova, aprender uma língua, aprender um curso de um tricô, de um crochê, de construir alguma coisa, tocar um instrumento? Será que a gente se desafia a aprender? Então é mais ou menos esse movimento que Judas tinha. Ele achava que como ele era um bom vendedor, e ele era, para isso bastava. E não é assim que a nossa vida, ela muda muito. A gente tem que se acostumar, se aprender, se adaptar. Bem, aí então ele passa a pescar com eles e passa a ter contato com todas essas lições amorosas que Jesus coloca para a gente. Então, que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, que o dinheiro não pode ser guardado e armazenado porque a traça vai corroer, né, a ferrugem, o ladrão pode roubar, que a gente tem que se esforçar com os nossos ganhos espirituais. E aí ele começa a entrar em confronto desses dois movimentos que ele tinha. E Pedro era a pessoa que mais tentava ajudá-lo com esses ensinamentos. Mas ele achava, então, que ele precisava de apoio de alguém para poder levar esse plano dele à frente. Mas Pedro era pescador, não entendia nada de finanças, de números, de cálculos, de negócios, mas ele conhecia uma pessoa que entendia. Aí ele começa a pensar nisso, que ele precisa então se aliar a uma pessoa que tem esse mesmo tino de negócios. Só que antes dele encontrar Mateus, que é quem ele gostaria de ter essas conversas, ele assiste o Sermão do Monte, que é uma das partes mais bonitas do Evangelho. E Jesus então alerta Judas, que Judas deveria tomar mais cuidado e ficar mais vigilante com ele mesmo. E que ele deveria aprender a servir os outros, a escutar mais os ensinamentos e colocar em prática. E que esse plano dele, dessa construção do reino dos céus, não era tão importante. E ele tomasse cuidado para então não se envolver nessas ideias fixas e recorrentes. Mas de nada adianta. Porque conselho, se fosse bom, a gente vendia, não é esse o ditado? Então, aí ele insiste e vai conversar com Mateus. Mateus é um dos evangelistas.
Só que Mateus, ele era Levi, o cobrador de impostos. Então, Levi, ele tinha um emprego que era cobrar os impostos. Só que a gente não gosta de pagar imposto até hoje, não é verdade? A gente paga porque é obrigado, porque senão a gente vai ter que dar malha fina, o nosso CPF vai ficar suspenso, não é isso? A gente paga o imposto do IPVA, porque senão a gente pode andar no nosso carro, porque a polícia vai parar, a gente vai tomar multa. O imposto é imposto, né? Alguma coisa que está imposta. Não é assim, eu pago tão feliz. A gente nem, até hoje a gente não conseguiu pagar imposto feliz, não é? Naquela época também eles não conseguiam pagar um imposto assim, sorridentes. E Levi era um desses cobradores. Só que quando Jesus passa por um dos postos de arrecadação lá na época, ele sente que Levi tinha uma energia diferente, uma vibração diferente, e fala assim: vem, não quer me acompanhar? Aí Levi se sente tocado e passa a acompanhar Jesus. Só que Levi, ele não é um dos apóstolos. Como ele era letrado, porque naquela época também nem todos eram alfabetizados. A escrita era uma forma de poder. Então, as pessoas mais importantes, ou que tinham cargos mais importantes, é que sabiam ler, escrever e contar. A maior parte da população dos judeus não dominava a leitura escrita. Então, Levi, além de fazer cálculos, de cobrar impostos, ele sabia escrever. E aí, então, o que Judas pensa? Vou tentar fazer aí uma aliança para ver se ele me apoia no meu plano. Só que Mateus, né, que assume o nome de Mateus, ele já tinha mudado de vibe, ele estava em outra vibe. Ele já estava ali acompanhando Jesus, não cobrava mais imposto, não queria saber mais de cálculo, de números, estava em outro movimento. E aí ele fala: Judas, já falou isso para Jesus? Aí ele fala: não, eu falei, mas ele não entendeu muito bem. Aí Mateus já fica meio assim, né? E aí ele vê a mesa do Mateus cheia de papel. E ele fala: tu está fazendo cálculo, está fazendo alguma coisa de finanças? Ele fala: não, eu estou anotando tudo que Jesus fala para que eu não me esqueça e para os que virão depois de nós possam ler e se exaltarem como a gente se exalta. Eu não quero que isso se perca. Então, para vocês verem que Mateus já tinha até mudado de ares, né? Já estava fazendo até outra coisa. E aí Judas sai de lá muito desapontado, porque Mateus não adere com ele nesse plano que ele tinha. E aí, mas ele continua intrigado, porque ele fala: meu Deus, a gente precisa montar um lugar, a gente precisa fazer um espaço, a gente precisa recolher essas moedas, essa caixa, para a gente poder construir. E aí, o que acontece? Na véspera da Páscoa dos judeus, que é o que a gente hoje costuma chamar de Domingo de Ramos, né? Que eles pegam as palmas e começam a aclamar Jesus. Ele ouve os judeus falarem que ele era o rei de Israel. Aí me diga, se o rei não merece um lugar bonito, né? E aí isso é uma perturbação que ele tem, percebe? É uma ideia fixa, recorrente, e ele continua com isso. Só que o que acontece? O pessoal do Sinédrio, Caifás, Anás, todo aquele pessoal que a gente vê no Evangelho, já perceberam essas dificuldades de Judas e já queriam dar um fim em Jesus, mas sem aparecer. A gente pode usá-lo, a gente pode enganá-lo, né? Só que Judas não percebe que ele é usado pelo plano arquitetado. Então, o que Caifás faz? Recebe ele como se fosse uma pessoa importante, fala realmente que o povo está querendo que Jesus seja o rei de Israel, e aí Jesus sendo o rei, ele vai ter um cargo importante, porque ele é amigo de Jesus, amigo próximo, né? E aí combina com ele e entrega um saco de moedas, para que ele já possa começar então a construção do reino, do templo, de onde ele acha melhor. Então Judas, por conta da sua própria vibração, é atraído e usado num plano, só que ele não se percebe. E será que às vezes não acontece isso com a gente? Será que às vezes, pelos nossos pensamentos, pelas coisas que a gente vê, que a gente assiste,
a gente não é atraído, levado a fazer coisas que a gente não tinha muita vontade de fazer? Veja, se a gente antes de dormir assiste coisas assim que tenha muita violência, um Datena da vida, um programa, sei lá, um pouco mais cheio de violência, de agressividade, vocês acham que como vai ser o nosso sono? Não vai ser um sono reparador, a gente não vai... Então, assim, dependendo do que a gente assiste, porque o celular hoje é uma coisa muito... que fica muito próximo da gente, né? E quando a gente vê, já gastou meia hora do tempo vendo coisas que não acrescentaram em nada na nossa vida. Então, a gente perde tempo com algumas coisas. E aí os nossos pensamentos são atraídos para essas coisas que a gente assiste. E foi um pouco o que aconteceu com Judas. Aí Judas, com aquele saco de dinheiro, pensando, agora Jesus vai ser o rei, né? Agora vai dar tudo certo. Aí ele volta, e Jesus está junto com os apóstolos, que é aquela situação da última ceia que a gente tem nos relatos do Evangelho. Só que Jesus já pressente o que vai acontecer, e ele fala, né? Que um deles vai entregá-lo às autoridades. Só que Judas não está fazendo nada de errado, gente. Ele não vai fazer nada de errado. Ele está pensando na construção do templo. E aí ele faz a cerimônia de começar a lavar os pés dos amigos, como um gesto de humildade. Faz a partilha do pão. E Judas começa a ficar muito confuso com as coisas que estão acontecendo, porque Jesus anuncia que vai voltar para a casa de Deus, ou seja, vai morrer, né? Desencarnar. E o João, que era um dos apóstolos mais sensíveis, já pressentindo então que Jesus não ia estar mais ali, começa a chorar. E aí Judas começa a entrar num conflito, mas se ele vai ser o rei de Israel, como que ele vai desencarnar? Uma coisa não combinava com a outra. Então ele sai dali daquela reunião muito confuso. Então ele sai porque ele não consegue entender ali aquelas palavras, aquele movimento todo ali entre os apóstolos. E aí Jesus fala que alguém vai traí-lo. E aí Pedro fala assim, eu jamais vou trair você, Jesus. Não, eu não. Pode ser qualquer um dos outros 11, mas eu não. E aí Jesus adverte ele que antes que o galo cante, ele também trairá. E aí começa então a se desmembrar ali, né, se fazer realidade todo o plano arquitetado pelo Sinédrio, por Caifás. Então os soldados vão lá até Judas, pedem que Judas leve eles até onde Jesus está. Então Jesus está lá na região do Cedron, que é o Monte das Oliveiras. E aí Judas leva os guardas até lá, a escolta. E Judas então mostra para os guardas por meio de um beijo, de uma saudação, quem seria então Jesus, que é o que eles estão procurando. Jesus se entrega pacificamente, mas Pedro ele não consegue aceitar muito bem aquela situação, acaba ferindo um dos soldados, mas aí Jesus orienta que não seja feita dessa forma. Só que aí ele começa a ficar encafifado. Por que então, se ele vai ser o rei, prendem ele e levam com a escolta? Então, já que Jesus era uma pessoa muito importante, muito especial, que tinha feito muitos milagres, que ele tinha assistido praticamente todos os milagres de Jesus, ele esperava então que aparecesse a legião dos espíritos, alguma coisa do céu, e que salvasse Jesus, porque aquilo não ia poder acontecer. Mas ele começa a ficar então atordoado com tudo aquilo que ele vai vendo, com tudo aquelas questões que vão acontecendo, a condenação de Jesus, as mentiras que vão sendo impostas para ele, a pena, né, da morte. E aí ele pensa e ele toma uma decisão. Eu vou voltar lá no Sinédrio, vou falar com Caifás, vou devolver a moeda, o saquinho de moedas, e vou falar para ele devolver Jesus. E esse não era o combinado. E aí ele volta lá. Só que Caifás falou, agora amigo, ó, o problema é seu, o que está feito, está feito.
E aí sim ele tem uma consciência de que ele foi enganado e que ele foi usado num plano para então tentar matar Jesus, de modo que o Sinédrio não precisasse tomar responsabilidade sobre isso, porque Jesus já estava incomodando muito lá. Então ele percebe então que ele foi vítima, né? Ele não foi um traidor assim, ele foi ser mais vítima das ideias que ele tinha do que propriamente a intenção de fazer aquilo. E aí ele não consegue lidar com essa dor e com esse sofrimento, ele acaba se enforcando, se suicidando e preso na sua própria dor, no seu próprio sofrimento. Ele, assim que Jesus desencarna, Jesus vai até o lugar onde ele está mentalmente preso, né? Das suas ideias ainda de dificuldade, de dor, de sofrimento, e Jesus então retira ele dali. E Judas acaba tendo então uma nova situação, né? Então Judas é recolhido como espírito desencarnado e atendido e cuidado pelos espíritos junto aos cuidados de Jesus. E eu queria que a gente pensasse em uma outra situação. Se Judas traiu Jesus e Pedro também, qual é a diferença entre eles? Porque Pedro depois foi responsável pela Casa do Caminho, ele mais ou menos é que levou à frente o cristianismo, né? As várias casas, disseminando o Evangelho de Jesus. Os dois traíram, certo? Certo. Isso todo mundo concorda, né? Mas qual é de fato a diferença entre os dois? Jesus foi iludido, né? Acho que ele pensava que estava fazendo bem. Ele estava envolvido nas suas próprias ilusões. E aí ele não conseguiu lidar com essa dor, esse sofrimento. Pedro também não queria trair Jesus. Ele tinha medo, né? Ele tinha medo dos guardas também levarem ele e ele também junto, né? Muito bem. Só que a gente não muda o nosso passado. O que a gente fez ontem, o ano passado, o ano retrasado, a gente não muda. A gente muda de hoje à frente. Então, é aquilo que Chico Xavier falava. Nosso passado, o que a gente fez, está feito. Mas eu hoje tenho a liberdade e a vontade de fazer o diferente. E foi o que Pedro fez. Ele não conseguia voltar lá naquela noite e não dizer que não conhecia Jesus. E o galo cantando, ele falava, não conheço, não sei nem quem é. E não dava para voltar. Mas dava para ele, a partir dali, levar esses ensinamentos de Jesus. E é o que a gente faz na nossa vida. A gente, em algum momento, põe os dois pés na jaca, né? Mergulha ali de cabeça. Mas é possível a gente se arrepender, né? Se reformular, que nem o GPS, né? É o cálculo da rota, não é isso? E aí a gente tem que dar um jeito de recalcular o nosso plano reencarnatório, as nossas decisões e fazer um novo começo. Que é o que sempre Chico Xavier colocava pra gente, né? A gente é dono da nossa existência, né? A gente tem poder sobre a gente. Então, a gente pode sim fazer um novo começo. Eu não preciso ficar preso naquele erro, naquela situação. Porque isso também é uma situação de saúde mental, né? Se eu fico preso naquele passado, a minha vida para ali, né? Eu não saio dali. Exato. Você tem um poder de escolha. Você escolhe sair daqui e ir para frente. Sempre. Porque a gente é um ser eterno. A gente está temporariamente aqui, encarnado, e aí vai chegar uma hora que a gente vai desencarnar e vai voltar, e isso é um ser eterno. E a gente vai levando tudo aquilo que a gente aprende. Só que, infelizmente, às vezes a gente aprende com os erros, com a dor. Era muito bom se a gente aprendesse só com amor, né? Mas, às vezes, a gente mesmo, né, põe os dois pés na jaca, não precisa ninguém puxar o nosso tapete. A gente puxa e vai, né? Então, assim, por quê? Porque a gente é invigilante, porque a gente está preso ainda nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, porque a gente é teimoso. Então, às vezes é a gente mesmo.
Então essa é a diferença entre Pedro e Judas. Pedro escolheu seguir, fazer diferente, mudar a chave, seguir, e é isso que a gente precisa fazer. Então essa é a grande esperança que eu tenho em ler e acompanhar todas essas pessoas que fizeram parte de Jesus, porque a gente aprende. Sempre é possível aprender, todos os dias, mas precisa da nossa vontade, é a gente mesmo com a gente. E para encerrar, eu gostaria de ler uma poesia, mas aí se a gente já quiser entrar no clima do passe, aí eu vou ler a poesia da irmã Dolores, Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Chama-se Retrato de Mãe. Depois do quadro sombrio do Calvário, Judas solitário, triste numa névoa, cansado de remorso e sofrimento, senta-se a chorar. Nisso, nobre mulher, envolta em celestes esplendores, que ele não consegue divisar, afaga o infeliz com carinho profundo e lhe diz: "Por que choras? Acaso não sabeis?" Responde agressivo: "Sou um morto-vivo, matei-me e estou de pé, sem consolo e sem fé. Não ouviu falar de Judas, o traidor? Eu aniquilei a vida do Senhor. Julguei fazê-lo rei, mas lhe impus martírio e cruz. Com flagelo e aflição, a minha vida se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer sem fim. Retira-se, Senhora. Nada sabeis o que me agita, é uma dor infinita. O assunto é meu." Ela, calma, respondeu: "Sei que sofres e que lutas, que a dor é que te escutas. Venho apenas falar-te. Há amor em toda parte, e serena, a bondade do céu jamais condena. Venho buscar-te, filho amado, que sofre a dor e a prova, mas em breve terás uma existência nova. Não se sintas desprezado." Judas, então, rude e pasmo, fala: "Mãe? Não venhas com mentiras e sarcasmo. Não me viu me enforcar num galho de figueira para acordar então nesta dor, sem jamais poder fugir à vida verdadeira? Consolo e procuro força de viver. Ao pé da mãe que me fez ser, me viu chorando e escutou meus lamentos. Mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me por sinal. Disse-me que eu era espírito do mal. A terrível retrocesso mandou que eu me prestasse ao regresso. Para essa zona em que eu venho, detesto lembrar do que eu tinha. Não me fales de amor, sou apenas um sofredor. Ainda assim, docemente, não te recuses o meu alento. És meu filho e te quero. Te dar uma vida nova, toda revestida de fé e elevação, e virás comigo à terra. Perderá pouco a pouco essa violência. Terás águas benditas do esquecimento numa nova existência. Levarei-te comigo ao abrigo. Te darei outra mãe. Vai pensar e descansar. E Judas, nesse instante, como é que quer que eu esqueça dessa dor gigante, desse pesadelo atroz? E perguntou: de fato, quem sois vós? Quem fala assim, sabendo que sou traidor? Se és uma mulher que irradia amor, ou então um ser celestial de luz? Ela, no entanto, olha e responde simplesmente: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, com essas palavras, que a gente possa levar para a nossa noite, para a nossa vida, que é sempre possível recomeçar.